oportunidade de estar na casa de Deus. É muito bom quando a gente entende que a casa de Deus é o melhor lugar de se estar. Quero louvar a Deus pela vida das irmãs que compõem este círculo de oração, pela vida da nossa irmã Antônia Soares, essa mulher que está presidindo sobre todas as mulheres do campo de Rio Largo, pela vida do meu pastor Arnóbio, pela confiança de sempre estar na casa de Deus, sempre estar recebendo esta oportunidade. Para mim é uma grande dádiva, é uma grande bênção, porque a gente, na casa de Deus, a gente aprende muita coisa. Quero louvar a Deus pela vida de todos os internautas, nossos irmãos que estão aí, ouvindo o melhor de Deus. Acabamos de ouvir uma poderosa palavra pela nossa irmã Jeane Barbosa, e assim Deus também nos dá esta oportunidade de trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção de todos a um texto, quero ser fiel também a esse tema que foi proposto pela nossa irmã Antônia, que é Êxodo, capítulo de número 2, versículo 16 e 17, que é o tema que está sendo desenvolvido para este ano, e é muito salutar quando nós se deparamos com as minúcias desse texto. É um texto muito rico. Êxodo capítulo de número 12, versículo 16 e 17, nos diz assim: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram tirar água e encheram os seus cântaros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram. Moisés se levantou e as ajudou e deu de beber ao rebanho. Glória a Deus. Baseado dentro desse texto, eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus. É muito importante nós entendermos o contexto do que estava sendo proposto aqui nestes versículos. Quando nós lemos o livro do Êxodo, a palavra Êxodo significa saída. E é bem verdade que quando nós lemos esse texto, nós vamos entender que a vida de Moisés, ela girou em torno de 3 estágios. O primeiro estágio da vida de Moisés é o seu nascimento. O segundo estágio da vida de Moisés foi quando ele desceu ao ribeiro. E o terceiro estágio da vida de Moisés é que ele foi para o deserto. É bem verdade que quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, nós vamos observar 5 pontos fundamentais do livro do Êxodo. O primeiro ponto fundamental do livro do Êxodo é o nascimento de Moisés. Você vê isso em Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 5. Então nós compreendemos que o primeiro estágio fundamental da vida de Moisés, ou do livro do Êxodo, é o seu nascimento. O segundo estágio, ponto fundamental do livro do Êxodo, é exatamente a criação
de Moisés no Egito. Você vê isso em Êxodo capítulo 2, versículo 6 a 10. E nós vamos entender que essa criação foi a formação, a criação e a formação de Moisés. O terceiro estágio fundamental do livro do Êxodo é a morte. Quando Moisés ele mata o egípcio, isso está em Êxodo capítulo de número 2, versículo 11 a 14, que trata-se da lei que regia aquele país. O quarto ponto fundamental do livro do Êxodo é a fuga de Moisés para as terras de Midian. Você encontra isso em Êxodo capítulo 2, versículo 15 a 22. Esse estágio, ele se divide em dois aspectos. Primeiro aspecto, com respeito à proteção que Moisés deu às mulheres que estavam lá naquela fonte. O segundo aspecto é quando Deus leva Moisés para o deserto, para que lá ele viesse ter um encontro pessoal com Deus. Então nós observamos que esses aspectos fundamentais deste livro trata-se assim dos costumes dos egípcios. Quando nós observamos a Bíblia, Deus ele queria quebrar um silêncio que permeava 430 anos, quando os filhos de Israel estavam na terra do Egito. Segundo a Bíblia, no capítulo de número 2 e verso 1, que é o primeiro estágio, nós vamos observar que os filhos de Israel estavam despatriados, estava sem moeda e sem o verdadeiro Deus. Haja vista que nos diz a Bíblia que foi sancionado naquele país ou no Egito uma lei que viesse ser exterminado toda a criança do sexo masculino. Diz a Bíblia que agora os filhos de Israel se tornou uma ameaça, não somente para aquela população que presidia no Egito, mas até que trouxe uma insegurança para o rei do Egito, para Faraó. E diz a Bíblia que as mulheres hebreias, elas eram mulheres mais fecundas, ou seja, a Bíblia diz que as parteiras hebreias recebem uma ordem de Faraó, para que quando nascesse uma criança dos hebreus, precisamente do sexo masculino, era para ser exterminada. Mas se nascesse uma criança do sexo feminino, tinha que deixar viver. Contudo, a Bíblia nos diz que as parteiras hebreias, elas deixavam viver as crianças do sexo masculino. Contudo, amados irmãos, diz a Bíblia que Deus, no capítulo 1, versículo 20 do Êxodo, por isso Deus agiu bem com as parteiras, porque, segundo a Bíblia, elas estavam desobedecendo as ordens do rei do Egito, que era para exterminar as crianças. Contudo, a Bíblia nos diz que Deus agora, no capítulo 2 e verso 1,
foi-se um homem da casa de Levi e tomou uma mulher por esposa da tribo de Levi, ou da sua mesma tribo. E o que é que vai acontecer? Esta mulher, ela vai gerar. Ela vai não somente gerar, mas ela vai conceber um projeto. E este projeto era um projeto de resgate. Porque diz a Bíblia que Joquebede, a suposta mãe de Moisés, vai trazer em seu ventre uma criança que vai ser gerada no tempo de Deus, na vontade de Deus, porque seria impossível pregar sobre o capítulo 2 e verso 16, sem antes nós darmos uma passeada com respeito, ou a respeito de como tudo aconteceu. A Bíblia nos diz que este homem, ele vai casar-se com uma mulher da mesma tribo, ou seja, dentro da vontade de Deus. Então nós vamos observar que quando esta criança nasce, ela vai nascer em um período de perseguição, de ameaça e de morte. Contudo, Deus estava no controle da situação, porque desde a concepção, o Senhor já estava determinando algo para aquela criança, para a trajetória daquela criança que até o presente momento não tinha nome. E o que é que vai acontecer? Moisés vai nascer neste cenário, porque toda criança do sexo masculino estava sendo exterminada. Contudo, amados irmãos, a Bíblia diz em Êxodo 2 e verso 2, que a mulher concebeu e deu à luz. Ela concebeu e deu à luz ao filho. E este menino era um menino formoso. Ela o escondeu por 3 meses. Veja que havia uma perseguição em massa, mas Joquebede, ela esconde. Então nós observamos na Bíblia que Joquebede, ela era uma mãe cuidadosa, e ela agora vai esconder esta criança por 3 meses. Veja que os cuidados de Deus já começa desde que o menino nasce. E quando esta criança nasce, a sua mãe vai o esconder, vai o ocultar. E eu fiquei pensando, como é que se oculta o choro de um recém-nascido? Porque quando Joquebede, ela esconde esta criança, Êxodo capítulo 2 e verso de número 4, vai dizer: e a sua irmã ficou à distância, sabendo o que lhe havia de ser feito. Porque Joquebede agora vai entrar no primeiro estágio da vida de Moisés. E o primeiro estágio da vida de Moisés foi na margem do rio Nilo, do ribeiro. Por quê? Porque Deus agora vai dar uma estratégia para Joquebede. Ela vai pegar esta criança, vai descer para a margem do rio Nilo e vai colocar ela dentro de um cesto, betumado por dentro e por fora. E rio Nilo, para Joquebede, representava
despedida, porque ela ia colocar aquela criança, ia soltar nas margens do rio Nilo, nas águas, e o rio Nilo ia dar o destino para aquela criança, ou de vida ou de morte. Por que ou de vida ou de morte? Porque o rio Nilo era marcado, ou foi marcado, por grandes tragédias. Uma delas era que a criança era para ser morta na hora do parto. A segunda forma de matar a criança era levando no rio Nilo e jogando ele naquelas águas. Mas veja a estratégia que Deus vai dar. Joquebede vai pegar um cesto, vai betumar por dentro e por fora, vai revestir, na verdade, com pinche, e vai colocar a criança e vai soltar na margem do rio Nilo. Aí diz a Bíblia aqui no versículo 4 que a sua irmã Miriam, ela fica à distância, como se estivesse vigiando a trajetória daquele cesto. Mas quando Deus agora vai entrar em cena, porque este capítulo 2 e verso 5 vai dizer: e a filha de Faraó, ela vai descer a margem do rio Nilo para se banhar. E quando ela está se banhando, a Bíblia diz que ela avista, ela vê uma pequena embarcação, um cesto, descendo. E chama a atenção dela. E o que é que ela vai fazer? Ela vai chamar uma das suas amas, que estava a seu serviço, e vai trazer para si aquela pequena embarcação, aquele cesto. E quando ela abre, diz a Bíblia, que estava ali a criança. Veja que a partir deste momento, o nome da criança vai ser revelado. Por quê? Porque o nome Moisés significa tirado das águas. Veja que os nomes das crianças nessa antiga aliança era colocado de acordo com o evento que estava sendo proposto. Em todas as épocas que Deus resolveu colocar nome em alguém, era de acordo o momento que estava sendo vivenciado. Então o momento aqui era de morte, de perseguição. Colocaram Moisés ali, mas Deus deu uma direção. E quando nós entendemos que Deus é que está na direção, tudo dá certo para a glória do nome de Jesus. E o que é que vai acontecer? Ela vai pegar esta criança, porque diz a Bíblia que o menino era um menino formoso, e ela abre o cesto e ela vê um menino, um bebê que chorava, e ela teve compaixão e disse: esta é uma criança dos hebreus. Veja que a filha de Faraó, ela teve a sensibilidade de entender que aquela criança era filha de um hebreu. Mas veja a bênção de Deus, veja o cuidado de Deus. Ela, sabendo que era filho de um hebreu, a perseguição era contra os hebreus, as mulheres hebreias, os filhos das mulheres hebreias. Por quê? Porque as mulheres hebreias, elas eram mulheres mais fecundas. Quando as parteiras hebreias chegavam para fazer o parto, as mulheres já tinham dado o parto, ó.
há muito tempo. Era mais habilidosas, era mais cuidadosa. As mulheres hebreias eram mais rápidos que as parteiras hebreias. Então, nós vamos observar aqui no texto que ela pega esta criança. E Moisés agora vai entrar no seu segundo estágio. O primeiro foi a margem do rio Nilo. O segundo estágio da vida de Moisés é que do ribeiro ele vai em direção ao palácio. E é interessante porque eu falei no começo aqui da formação de Moisés. Moisés, ele foi criado e formado. Criado aonde? Dentro do palácio. Formado em quê? Na cultura do Egito. Ou seja, em uma cultura egípcia. Então, Moisés, ele vai entrar no seu segundo estágio. Aí na idade de 40 anos, quando ele já está criado, quando ele já está formado, o texto diz que ele vai saindo. E quando ele sai de dentro do palácio, na idade aproximadamente de 40 anos, ele vai saindo do palácio. O texto nos diz que ele vê uma briga, um egípcio que estava espancando um hebreu. Segundo a Bíblia, diz que Moisés era o homem mais manso do Egito e matou um homem. Mas veja bem, quando Moisés, ele vê que o egípcio está espancando o seu irmão, diz a Bíblia que ele se irou. E na ira do homem, Deus não trabalha. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, ou peque. Pode se irar, pregador? Pode, só não pode. Você só não pode perder o controle. Você só não pode pecar. Mas Moisés aqui, quando ele vê que o egípcio estava espancando seu irmão, diz a Bíblia que ele vai matar o egípcio. E ainda mais, Moisés ele vai matar e vai esconder. Então nós observamos que a vida de Moisés agora, como estava em risco lá atrás, por conta da perseguição quando ele era criança, agora Moisés ia ser penalizado com a lei daquele país, que era olho por olho, dente por dente. É aquilo que está escrito: a alma que pecar, esta alma morrerá em dois sentidos. Morrerá no sentido físico e morrerá no sentido espiritual. Então, a lei do país dizia: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Matou, tem que morrer. E Moisés sabia disso? Sabia, porque ele conhecia toda a cultura do Egito. E a Bíblia diz que a fuga de Moisés, para mim, foi uma providência de Deus. Porque até o presente momento, Moisés não tinha tanta intimidade, nem relacionamento, nem acerca das coisas de Deus. Por quê? Porque Moisés ainda estava dentro de uma cultura pagã. Moisés ainda estava dentro de um povo, no meio de um povo que não adorava a Deus. Então o que é que vai acontecer, irmã Gessina? Vai acontecer que Moisés, ele vai ser penalizado na lei daquele país. E quando Moisés decide fugir, ele fugiu para escapar da morte.
E aonde é que Moisés vai? Moisés, ele vai habitar na terra de Midian. Era uma providência de Deus. Era Deus que estava dando um novo rumo, uma trajetória. Por quê? Porque Deus tinha algo para ser feito através de Moisés. Deus tinha determinado algo, porque através de Moisés, Deus queria fazer o maior resgate da sua época. Ou seja, Israel entra no Egito com 70 pessoas, salvo engano. E agora, o crescimento do povo de Deus estava trazendo uma inquietação em Faraó. Veja bem, Faraó em dois sentidos. Primeiro, Faraó não é um nome, Faraó é um título. Aprenda isso. Faraó não é um nome, Faraó é um título. Ou seja, existia vários faraós. Ou seja, não era um só faraó, era vários faraó. Morria um, levantava-se outro. E é interessante isso. Por quê? Porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos observar que Faraó também é o símbolo de Satanás. Por quê? Porque Faraó estava oprimindo, deprimindo, escravizando. Mas o que é que diz a Bíblia? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, Faraó em dois sentidos. Primeiro, no sentido de não ser um nome, ser um título. Em segundo, é o símbolo de Satanás, é uma figura de Satanás. Assim também como o nome Egito tem dois sentidos. Egito no sentido de um país e Egito no sentido de mundo. Está entendendo isso aqui? Então nós observamos que o crescimento, ele causou em Faraó uma insegurança. Glória a Deus. Porque Faraó, em suas palavras, ele vai dizer: se esse povo continuar assim, ele vai ser mais poderoso que eu. Veja que o governo de Faraó estava sendo ameaçado. E qual é a estratégia? Não vamos deixar esse povo crescer. Vamos começar aqui, vamos começar a matar. Glória a Deus. Vamos começar a exterminar. Vamos começar aqui, dar um cabo neste povo. E como é que a gente vai começar? Vamos começar a matar as crianças. Aí Moisés entra na lista. Mas veja bem, Faraó inventou outra estratégia. Já que a gente não pode exterminar, porque as mulheres hebreias dão muitos filhos, tem muitos filhos, é mais rápida. Então nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar e vamos multiplicar as cargas, para que este povo não tenha tempo para adorar o Deus ao qual eles servem. Veja bem, Faraó queria tirar o tempo do povo de Deus estar na presença de Deus. Por quê? Porque Êxodo, meu Deus, sangue e fogo, vamos lá. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 7, diz assim: e o Senhor disse: certamente eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Primeiro, Deus viu. Segundo, Deus ouviu. E em terceiro, Deus desceu para dar livramento. Veja que o crescimento era tão avassalador que Faraó começou a inventar mecanismo para parar este povo.
Mas diz a Bíblia que, operando Deus, quem é que pode impedir? Se a mão do Senhor está estendida, quem é que pode fazer a mão de Deus voltar atrás? Então, na idade de 40 anos, Moisés vai ser agora confrontado. Por quê? Porque ele vai fugir para as terras de Midian como providência de Deus para dar continuidade a um projeto. Você não entendeu? Vou dizer de novo. Deus está te guardando, te protegendo, te livrando para dar continuidade a um projeto. Glória a Deus. E o que é que vai acontecer? Ele vai fugir para as terras de Midian. Para onde é que Moisés vai? Em primeiro lugar, Moisés vai para a fonte. Glória a Deus. Veja que Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número, glória a Deus, 16. Versículo 15. Deixa eu ler aqui o versículo 15. 2:15 do Êxodo. Então, quando Faraó soube disto, tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou nas terras de Midian e assentou-se junto a um poço. Isso é lindo. Isso aqui é extraordinário. Porque Moisés precisou passar por alguns estágios, irmã Jacina. Veja para onde ele vai. Moisés vai atravessar todo o deserto. Sai do Egito e vai habitar na terra de Midian. Para onde ele vai? Dessedentar a sua sede. E ele senta-se junto a um poço. Era uma providência de Deus para dar continuidade a um projeto. Porque projeto de Deus não tem como dar errado. Promessa de Deus é prego batido e é ponta virada. Se Deus tiver algo na tua vida, não tem Faraó que impeça. Se Deus tiver algo, algum projeto, algum plano para desenvolver na sua vida, pode se levantar Faraó que quiser, mas Deus vai concretizar aquilo que ele falou a teu e ao meu respeito. E agora, Moisés senta-se junto a uma fonte. E quando ele está ali, de repente chegam as filhas de Jetro. Para fazer o quê? Para dar água aos seus animais, aos seus camelos, aos rebanhos. E quando as mulheres chegam, Moisés, grande líder, o grande libertador, que supostamente Deus, através das suas mãos, faria algo extraordinário e espetacular. O que? A Bíblia nos diz que de repente as mulheres se aproximam do poço e os pastores, que era para ajudar, começaram a expulsar. Eu acho lindo aqui essa tradução. É a tradução King James. Eu nunca pensei que ia sair uma Bíblia com esse nome, King James. É lindo, né? Vai dizer aqui no versículo 17. Então vieram os pastores e as expulsaram, mas Moisés se levantou. Veja que quem era para ajudar serviu de empecilho. Glória a Deus. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão a matar, roubar
e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. Jesus diz: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. Glória a Deus. Veja bem, os pastores daquela época, que eram pastores de rebanho também, expulsaram as mulheres. Porque eu só vi na Bíblia uma vez um homem carregando um cântaro. Geralmente, quem carregava cântaro era as mulheres, porque era uma atividade feminina, estava no sangue. E elas descem. Quantas filhas? 7. Por que 7? Porque o 7 é o número da perfeição de Deus. E quando elas se aproximam para tirar água, os pastores começam a expulsar. Aí Moisés se levanta. Porque Deus sempre levanta alguém para proteger alguém. Porque às vezes tem alguém que não tem voz. Aí Deus está levantando alguém que tem a voz para defender quem não tem voz. Você não entendeu, vou dizer de novo. Às vezes alguém que não tem voz precisa ser defendido por quem tem voz. Aí Moisés se levanta. Moisés, eu acho que ele era meio sanguíneo, assim que nem eu. Porque o homem mais manso da Bíblia matou um homem só por causa de uma briga que podia ser apartada. Mas Moisés aqui, quando ele vê aqueles pastores chotando, expulsando, aí Moisés se levanta. E quando Moisés se levanta, o texto diz que ele começa a proteger as mulheres. Primeiro passo, Moisés se levanta como uma pessoa que vai proteger alguém. Segundo, Moisés vai para uma atividade que não era dele. Ele vai começar a tirar água para ajudar aquelas mulheres a dar de beber aquele rebanho. Você observe que as mulheres passavam o dia todo para alimentar, para dar água para aqueles animais. Mas você veja que a atividade começou a ser resumida. O tempo resumiu, por quê? Porque Deus levantou alguém para ajudar. Escute isso aqui. A Bíblia diz que é melhor que vá 2, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia nos diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, Deus vai levantar alguém para quê? Para ajudar, não para atrapalhar. Veja que tem pessoas que entram na nossa vida, não é para ajudar, é só para atrapalhar, cantora Alessandra. Mas Deus levantou Moisés, não para atrapalhar. Deus levantou Moisés para ajudar alguém que tinha voz. Veja que um homem enfrentou vários pastores. Se fosse em outra época, tinha se juntado todo mundo ali, tinha dado uma pisa em Moisés. Mas Deus estava no controle. Aí Moisés agora vai ajudar as mulheres a dar de beber aqueles animais. Mas o interessante não está aí. O interessante está quando elas voltam para casa. Porque elas voltam para casa mais cedo. Por que mais cedo? Porque a atividade tinha encerrado. Deus tinha levantado alguém para ajudar. O que nós estamos precisando não é de alguém que nos acuse. O que nós estamos precisando não é de alguém que nos expulse da beira do tanque ou da beira do poço. Estamos precisando de alguém que nos ajude a prosseguir, porque longa é a caminhada. E o texto vai dizer que quando elas chegam em casa, o seu pai pergunta:
por que vocês chegaram tão cedo em casa hoje? Ela vai dizer para o pai: porque um homem, nós estava lá, de repente um homem se levantou, porque os pastores estavam nos expulsando, não nos deixando dar água para o rebanho. E ele disse: aonde está este homem? Deixaste esse homem lá? Chamai-o para que ele coma pão. Deus está levantando alguém para cuidar de você. Vou dizer de novo: Deus está levantando alguém para cuidar de você. A Bíblia diz que Moisés colocou as suas mãos ao serviço. E agora, há o interesse de quem? Do pai das meninas, em conhecer quem era este homem. Vocês deixaram ele lá. Ele ajudou vocês, tirou água para vocês, deu de beber ao rebanho, vocês deixaram ele lá. Buscai-o e traga ele, para que ele coma pão, e ainda mais, para que ele permaneça conosco. É interessante a Bíblia, porque quando nós vamos ler alguns versículos abaixo, nós vamos observar no versículo 21, e Moisés ficou contente, e habitou com eles, e habitou com aqueles homens, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Veja que a ação de Moisés causou uma reação de Deus na vida dele. Era a providência para que Moisés entrasse no cenário, a ponto que é o versículo de número 25. E Deus olhou para os filhos de Israel e atentou para eles. Mas aonde Deus queria colocar Moisés mesmo, irmão? Aonde Deus queria colocar Moisés era no monte. Porque o capítulo de número 3, para mim, isso aqui é extraordinário. Porque Moisés agora já estava casado, Moisés agora já tinha uma esposa, Moisés se tornou pastor de rebanho, e diz a Bíblia que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, por trás do deserto. Aonde é esse deserto? O Horebe. Horebe foi um lugar marcado pela presença de Deus. Deus levou Moisés para ali, para uma audiência, para um particular. Moisés não podia viver só na superfície. Moisés tinha que mergulhar no oceano do Espírito. Deus queria capacitá-lo para algo extraordinário. E para Deus capacitá-lo, precisaria de um relacionamento pessoal com Deus. E agora, Moisés está por trás do deserto, apacentando o rebanho no Horebe. E de repente, isso aqui é lindo, meu Deus, isso aqui é extraordinário. Versículo 2, capítulo 3, versículo 2. E o anjo do Senhor, veja a expressão, e o anjo do Senhor, uma teofania. A expressão anjo do Senhor era a teofania, o aparecimento de Jesus Cristo ao próprio Moisés. Lhe apareceu. Veja que Moisés viu um anjo, e o anjo trazia para ele uma mensagem. O anjo do Senhor
apareceu em uma chama de fogo. Eu falei essa semana que fogo tem dois sentidos. Fogo no sentido de juízo de Deus e fogo no sentido de presença de Deus. Este fogo aqui era o fogo da presença de Deus. E apareceu no meio de uma sarça. E ele olhou, e a sarça queimava com fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse Moisés: eu vou me virar para lá e verei esta grandiosa visão, porque a sarça queimava, mas ela não se consumia. Era Deus que estava se revelando, se mostrando e deixando ser revelado para Moisés. Então você vai observar que este capítulo é o capítulo da chamada na vida de Moisés. Moisés precisava passar pelo Horebe. Moisés precisava ver o anjo aparecer para ele. Moisés precisava ter uma experiência com Deus. E ele começou tendo uma visão. E este anjo que Moisés vê, versículo de número 4, diz assim: e quando o Senhor viu ele, veja bem a expressão do texto, e quando o Senhor viu que ele virava para ver, Deus clamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Moisés estava convicto que era o Deus dos patriarcas. Quem era o Deus dos patriarcas, pregador? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: não se aproxime, não te chegues para cá, tire as alparcas dos seus pés. Veja a expressão: tire as alparcas dos seus pés. Quem andava descalço naquela época? Só os escravos. Mas Moisés estava calçado. Então nós vamos observar que Deus vai dizer para ele: tire as alparcas dos seus pés, porque a terra que você está é uma terra santa. Além disso, ele disse: eu sou o Deus do teu pai. Eita glória! Eu sou o Deus do teu pai. Quem era ele? Meu Deus, isso aqui é forte demais. Eu sou o Deus do teu pai, Abraão. Eita glória! Sou Deus de Isaac e sou Deus de Jacó. Deus de Abraão é o Deus que faz a promessa. O Deus de Abraão é o Deus que faz a promessa. O Deus de Isaac é o Deus que sustenta a promessa. E o Deus de Jacó é o Deus que cumpre a promessa. E a minha Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele vai se revelar
para Moisés como o Deus de Abraão, o Deus que faz a promessa. E a minha Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória para Deus. O Deus de Abraão é o Deus que faz promessa. Se você tem promessa, você vai aguardar o tempo, porque entre a promessa feita e o cumprimento, nós temos que passar pelo tempo. Para quê? Para o aperfeiçoamento, para Deus te aperfeiçoar, para quando você receber a promessa, que a promessa se cumprir, você saber lidar com as situações. Então Deus de Abraão é o Deus que faz promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que ele falou se cumprirá, diz a Bíblia. Então ele se revelou para Abraão como Deus, para glória seja dada o nome de Jesus, para Moisés como o Deus de Abraão. Depois ele vai dizer: eu sou Deus de Isaac, o Deus do riso. Glória a Deus. Eu sou Deus de Isaac. Por que o Deus de Isaac? Porque ele é o Deus que sustenta a promessa. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. A Bíblia diz assim, olha: pode passar os céus, pode passar a terra, pode, mas as suas palavras, elas não hão de passar. Então ele vai se revelar para Moisés como o Deus que está sustentando a promessa. Não perca o foco se as coisas não aconteceram como você planejou. O reino de Deus é o único reino que não se abala. E o que é que vai acontecer? Ele vai sustentar o que ele falou a teu respeito. Ah, pregador, o tempo está passando. E aí? Ele está sustentando o tempo. Ele para o sol, ele para a lua, ele para a terra. Porque na verdade tem um texto que diz que Deus parou o sol, mas o sol já está parado na sua órbita. Então o que foi que Deus parou? Deus parou a terra. Se precisar, ele para o tempo, ele para as estações, ele para as horas, só para sustentar o que ele falou a teu respeito. Se Deus falou algo a teu respeito, ele está sustentando a sua palavra. Por que, pregador? Porque ele é o Deus de Isaac. Em terceiro, ele vai dizer: eu sou Deus de Jacó, o Deus que muda o teu nome. Eu sou Deus que guardo a tua entrada e a tua saída. O que é que diz a Bíblia? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então, ele vai se revelar para ele como o Deus de Jacó. E a vida de Jacó só mudou quando ele desceu o Vaú de Jaboque. E ele desce, e lá Jacó vai ter uma briga com o anjo, vai se agarrar com o anjo. E amanhecia o dia e a briga continuava.
E o anjo olhar para ele e disse: me solta, eu preciso ir embora. Ele disse: eu só vou te soltar quando você me abençoar. Em outras palavras, eu só vou lhe soltar quando a promessa se cumprir. Porque o Deus de Jacó é o Deus que cumpre a promessa. E a Bíblia diz que o anjo olha para eles assim: mas como é o seu nome? O meu nome é Jacó. Jacó tem uma vertente muito forte, esse nome. E Jacó, ele era suplantador. Você lembra que Esaú não valorizou a primogenitura? Eles: o que me serve a primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Aí Jacó apareceu, disse: eu troco. Eu tenho aqui um guisado, um prato de lentilha para você. Jacó gostava de negociar. Mas o Deus de Jacó, neste caso aqui, é o Deus que cumpre a promessa. E Moisés vai ser confrontado. Moisés, no versículo de número 6, que é o versículo que estamos lendo, diz assim: e disse, além disso, ele disse: eu sou o Deus do teu pai. É o Deus da tua vida, minha irmã. É o Deus da tua família. É o Deus da vida dos teus filhos. Eu sou o Deus dos teus pais, ou do teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés escondeu a sua face, porque estava com medo de olhar para Deus. Aí Deus vai falar aqui no versículo de número 7. Eu vi a aflição. Versículo de número 8. Eu desci. E versículo de número 9. Portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Aqui é os estágios da vida de Moisés. Então na tarde desse dia, eu digo para você 5 pontos fundamentais da vida de Moisés. 5 pontos fundamentais do livro do Êxodo que pode mudar a tua vida. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor e um forte abraço. Em nome de Jesus eu quero agradecer esta oportunidade.